qual é o nível de impacto que a palavra tem na sua vida? A palavra tem vindo, você tem agarrado ela? Porque muitos têm se entregado aos problemas, muitos se entregam aos diagnósticos, às ameaças, muitos estão vivendo como eu acabei de falar, milagres, em condições tão difíceis. E às vezes a gente que tem tudo à disposição, acaba vivendo com base em circunstâncias. Então qual é o problema da nossa vida? A gente muitas vezes acha um monte de problemas. Não, meu problema está nisso, está aquilo, está naquilo outro. Fala comigo, o problema é um problema de fé. Então nós temos que procurar aonde? Na fé. Vamos falar com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, nós temos esse presente, esse privilégio de estarmos na sua presença, Senhor amado. Mais uma vez nós temos, meu Pai, a chance de crescer um pouco mais, Senhor, de nos aproximar do Senhor um pouco mais. Eu te peço, Deus querido, abençoa o teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abra as nossas mentes. Derrama, meu Pai, sobre nós o temor, meu Pai, que nós precisamos, porque tudo, meu Pai, que não for feito por fé é pecado. E para nós agirmos com fé, meu Deus, que é a fidelidade, nós precisamos de temor, meu Pai. Temor à sua palavra, temor àquilo que o Senhor pensa, meu Deus, aquilo que o Senhor quer de nós. Então que haja, meu Pai, esse coração aberto, esse coração sincero, esse coração disponível, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Como nós acabamos de louvar, meu Pai, nada é impossível para o Senhor. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e como nós falamos recentemente, muitas vezes nós estamos fazendo igual o povo de Israel, quando estava lá na situação de Golias. Muitas vezes olhamos para os problemas e olhamos para a grandeza deles, meu Pai. Mas Davi teve uma postura totalmente diferente, porque olhou para a grandeza do Senhor. Então que os nossos olhos, Senhor, que a nossa vida esteja voltada para a grandeza do Senhor, não para situações, problemas, adversidades. Que o nosso espírito, meu Pai, dia após dia possa estar alinhado ao seu. Que haja em cada coração, meu Pai, uma convicção plena, uma convicção de vida, Senhor, realmente. Isso, o saber que sabe, eu sei que sei, Senhor. É uma convicção que ninguém tira. Então não há dúvidas, não há oscilações, a certeza. Certeza que o Senhor é por nós, a certeza que a batalha não é a batalha do Senhor, meu Pai, mas nós faremos a nossa parte e o Senhor vai nos dar a vitória. Então eu te peço, tem misericórdia de cada um, meu Pai, que tem buscado te agradar, Senhor. Porque nós sabemos que, como diz na sua palavra, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Então nós cremos nisso, meu Pai, nós cremos no Senhor. O Senhor diz, uma vez por ano pelo menos, meu Pai, uma vez ao dia, não tenha medo. Mais de 365 vezes o Senhor diz na sua palavra, não tenha medo. Então nós escolhemos, meu Pai, não temer. Nós escolhemos olhar para o Senhor e crer na sua palavra, Senhor, porque o Senhor não falha. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras permanecerão para sempre. Então é nisso que nós confiamos, meu Pai, é nisso que nós colocamos a nossa segurança, na sua fidelidade. Eu peço, meu Pai, perdão por nossas falhas, pecados, erros, tudo aquilo que falamos, meu Pai, fizemos, pensamos ao longo desse dia, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos barreiras, meu Pai, e distância entre nós e o Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, muito mais cheios, abençoados, fortalecidos do que quando chegamos. Que possamos terminar esse dia muito melhores do que quando começamos. Essa é a nossa fé, Senhor. Eu te peço. Abençoa esta noite. Abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor. Que o Senhor possa nos derramar a força e a graça que nós precisamos para superar cada desafio em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelas bênçãos, pelo cuidado. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor tem o melhor vinho
para a minha vida, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Diga comigo, por favor. O sangue que salva é o sangue que cura. Então, o sangue que salva, o sangue que dá esperança, que a salvação é essa, né? O Senhor nos deu esperança. O Senhor nos dá esperança. É o mesmo sangue que cura, que liberta, que tira todos os embaraços, todas aquelas situações que a gente carrega de crenças. O sangue que salva é o que cura. Então nós precisamos analisar muito disso, muito isso. Às vezes a gente busca só o sangue que salva. O Senhor como meu Salvador, mas não como meu Senhor. Então o primeiro grupo, a gente sabe, o primeiro grupo que irá para o inferno são os tímidos, são os covardes. São aqueles que não assumem a sua postura de homens e mulheres de Deus. E a bispa falou recentemente de uma colocação, de uma tradição judaica que diz exatamente isso, que o maior roubo é o roubo da coragem. E aquilo que o diabo mais luta para fazer com as pessoas, e não vamos longe, vamos trazer para nós, aquilo que o diabo busca trabalhar na vida dos cristãos, é para roubar a fé deles. Porque aí nós perdemos a coragem, porque a maior perda é a perda da coragem, é a perda da fé. É onde nós não damos condição para que mais nada aconteça. Se eu perco a coragem, se eu perco a fé, nada mais vai acontecer. Eu só estou frequentando uma igreja, eu só estou vivendo os meus dias sem nada acontecer. Então nós precisamos analisar e ver onde nós precisamos de cura. Cura do orgulho, cura da covardia, cura dos sentimentos negativos. Então a convicção da coisa certa é fundamental, porque quando você tem convicção de uma coisa, você se torna corajoso. É igual uma pessoa que não conhece os seus direitos e um advogado muito bem preparado. Chega uma pessoa, ela fala, você não pode fazer isso, você está errado, você, verdade, nossa, desculpa, eu não sabia, tal. Mas uma pessoa que sabe os seus direitos, você sabe, não. Você está errado, você não vai fazer isso, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Então a postura de uma pessoa que tem segurança, o saber que sabe. E muitas vezes a gente tem essa força, não, eu sei que eu sou honesto, eu sei que eu sou isso, eu sou aquilo, mas muitas vezes está faltando o saber que sabe da fé. Pode ser que você conheça áreas, você tem propriedade para falar de um assunto, mas o que vai mudar a nossa vida é ter convicção da palavra. Porque muitos, infelizmente, duvidam da palavra, mas não duvidam dos seus sentimentos. Os sentimentos têm toda uma força dentro dela, uma presença, um poder dentro dela. Mas são sentimentos. Ela vai e ela volta com base nos sentimentos. Mas quando a palavra vem e dá uma direção, aí ela duvida. Ela acha que não é bem assim, que talvez as coisas não sejam dessa maneira, que talvez não funcione dessa maneira, mas quando vem um sentimento, ela acredita de primeira, é verdade, vai dar errado, fulano é assim, fulano me prejudicou, ele teve essa intenção, ou seja, vem tudo, vem a malícia, vem os sentimentos, vem a raiva. Então, se não é o Espírito Santo que guia a minha vida, é o espírito do diabo. E a gente pode lembrar de um grande exemplo disso, de Pedro. Pedro, durante muito tempo, ele foi guiado pela carne. Enquanto estava com Jesus, quase durante todo o tempo, ele foi guiado pela carne. E nós vemos atitudes corajosas. Ele tinha atitudes corajosas em alguns momentos, mas a gente vê também atitudes de covardia em outros momentos. Então essa oscilação mostra que
aquilo que nós falamos, que nós acreditamos, ainda não é algo firme. Porque se uma hora eu creio, outra hora eu não creio, mostra que eu não sei que sei. Mostra que eu não tenho convicção ainda. Mostra que o que guia a minha vida não é a palavra, não é a fé. Então pode ser que há momentos na sua vida que você está num culto, você sai assim, eu tenho certeza, vai acontecer isso. Aí você recebe uma notícia, você tem um desafio, você tem uma circunstância, você tem um ataque emocional, você acha que está demorando demais, aí você já começa a acreditar que talvez não vá acontecer. E aquelas pessoas, né, que um dia elas colocam na cabeça, não, hoje eu vou fazer isso. Aí outro dia ela não quer mais fazer. Hoje eu quero ter essa atitude na minha casa, amanhã eu já não quero ter mais. Hoje eu vou ter uma atitude de fé, vou orar, vou expulsar, amanhã eu vou deixar, eu vou abandonar. E muitos têm sido derrotados por isso. Porque elas não têm vivido pela fé, elas não têm vivido com obras de fé. E hoje em dia a gente vive num tempo, até o bispo Anderson comentou hoje no programa da rádio, desses pregadores, né, que pregam um cristianismo sem cruz. Pregam esse cristianismo light, soft, que até as roupas, o jeito, né, não transmite uma força, não transmite uma credibilidade. E as pessoas vão ouvindo, vão seguindo. Então, sem sacrifício, sem rompimento, sem coragem, o que a gente espera de qualquer coisa da vida? Não vamos apenas para a parte da palavra. Qualquer coisa da sua vida. Para você entrar num trabalho e você quiser ser promovido, você vai ter que fazer sacrifícios. Você vai ter que ter rompimentos, você vai ter que enfrentar pessoas, você vai ter que aprender coisas que você não sabia. Então a vida exige sacrifícios, a vida exige rompimentos, a vida exige coragem. Então por que o Evangelho não exigiria? Qual o sentido disso, de falar que o Senhor salva, mas Ele não cura? Ele faz uma parte, mas não faz outra. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Mas eu só creio na salvação, eu vou ter uma fé de Lázaro, eu posso escolher ter a fé de Lázaro, mas ela é muito perigosa. Porque por um milagre, alguma coisa Lázaro deu para o Senhor, tal, e no final ele foi salvo, mas a vida dele não foi de justo. Os resultados dele, ele foi um mendigo, um miserável a vida inteira, ele sofreu a vida inteira. Ele não teve fé para romper em nada. Isso, como é que uma pessoa que não tem fé para nada vai ter fé para ser salvo? Às vezes a gente acha alguns assim. Né? Que às vezes no leito de morte alguém vai lá e conversa e fala, ó, se arrependa dos seus pecados, aceita Jesus, diga que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Tá? A pessoa, opa, aos 49 do segundo tempo, na prorrogação, conseguiu escapar. Mas essa não é a vida do justo. Essa é a vida de ímpio. Olha aqui um homem que creu, que teve uma postura de fé, de Jó 33. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador, entre 1000, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova. Encontrarei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de uma criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Então nós vemos aqui Jó, um homem que creu. E nós vemos aqui, poupados de descer a cova. Em Cristo nós somos poupados da destruição. Jó estava acabado, mas ele creu na restauração. Jó estava vivendo uma vida de ímpio, a vida de derrota. A condição que Jó estava vivendo não era a condição de justo. E Deus foi lá e o socorreu. Ele foi sendo renovado, a sua pele, tudo como se fosse uma criança. Por que isso aconteceu na vida dele?
porque no momento de maior dificuldade da vida dele, ele não se entregou, mas pelo contrário, ele creu. E nós precisamos crer. Está escrito aqui em 2 Coríntios 4,13. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Cremos, fala comigo, cremos e por isso falamos. Aqui em Gênesis 1, a partir do primeiro, diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então o que a gente acabou de ler? Cri, por isso declarei. Nós não vemos Deus aqui assustado com as trevas. O que Deus fez quando ele viu que tudo era trevas? Ele disse, vamos juntos, haja luz. Haja luz. Cri, por isso declarei. Deus quis luz. Ele falou, haja luz. Então o Senhor não olhou para as trevas, ele simplesmente declarou luz. Ele simplesmente declara, eu não falo das trevas, eu declaro luz. Está entendendo, pessoal? Eu não falo do problema, eu não falo da incredulidade, eu falo da vitória, eu falo da palavra. A nossa postura no dia a dia, pessoal, precisa ser como a de Cristo. Seja a sua postura, o seu comportamento, a sua atitude como de Cristo. Quando Cristo tinha situações, ele rebatia com a palavra. Lembra, ele fez isso com o diabo, ele fazia isso com os religiosos. Ele dizia para os religiosos, vocês não leram na palavra isso? Jesus não dava as respostas da cabeça dele. Vocês não leram isso? Vocês não viram isso? Vocês não conhecem a palavra? Então nós precisamos conhecer a palavra para rebater com a palavra. Jesus só rebateu o diabo com a palavra, porque você acha que o diabo não conhece a palavra? Ele conhece muito bem. Ele conhece a Bíblia muito melhor que todo mundo aqui. Mas se eu não conheço a palavra, como é que eu rebato os pensamentos do diabo? Como é que eu rebato os sentimentos do diabo? Se vem um sentimento, se vem uma situação, o que a palavra diz? Todavia, eu vou lembrar daquilo que me dá esperança. Esses dias a Mariana veio e me fez uma pergunta. Se em determinado momento, em determinada circunstância, eu não pensei em desistir, em parar, eu parei e falei assim, não. Mas por que não? Você não é humano? Assim, eu sou. Eu sou atacado como todo mundo. Mas eu decidi. Tudo é uma questão de decisão. Não tem alguém que é melhor ou pior que o outro. São questões de decisão. A gente pode escolher ficar falando das trevas, ou a gente pode declarar a luz. Eu posso pensar naquilo que me dá esperança, ou eu posso pensar naquilo que me tira a esperança. São escolhas. Então todo mundo aqui é atacado todo dia. A diferença vai ser o saldo do que você está pensando. Se você luta todos os dias para pensar naquilo que te dá esperança, você está declarando luz. Mas se metade do seu dia você fala das trevas e a outra metade você quer declarar a luz, você está empatando. Então esse saldo precisa, não é sempre que a gente vai falar a coisa certa. Tem hora que a gente vai falar uma bobagem mesmo. Estamos aqui, se não tiver uma vigilância muito grande, a gente dá a bola fora de vez em quando. Isso é do ser humano. Então tem hora que você quer pensar uma bobagem, tem hora que você fala uma bobagem. Mas qual é o saldo disso? Eu estou declarando mais luz ou eu estou falando mais das trevas? Olha o problema, olha a situação. Eu estou falando, Senhor, haja luz. O que é a fé? Eu vou me focar naquilo que é intangível, naquilo que é eterno, naquilo que eu não posso ver neste momento. Porque se eu ficar focado só no tangível, no problema, naquilo que eu recebi uma notícia, uma carta, uma ameaça, uma situação, uma dívida,
eu não vou sair do lugar, não vou fazer nada. Então eu não vou falar do problema, eu vou me focar naquilo que pode me dar esperança. Criei, por isso declarei. E com esse mesmo espírito de fé nós cremos e falamos. Em Lucas 4:25 diz assim: asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, não foi enviado para as viúvas de Israel. Pessoal, preste atenção no detalhe. Elias não foi enviado para os necessitados de Israel, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom, outra região. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o estrangeiro, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso, porque a verdade ofende. Quando a pessoa está errada, quando ela sabe que ela está errada, a verdade ofende. Jesus falou alguma mentira aqui? Olha, no tempo de Elias, tinha um monte de gente, tinha um monte de viúva, um monte de gente necessitada, parou de chover, tinha um monte de gente pobre, mas o Senhor foi para a viúva de Sarepta, mandou ele para a viúva de Sarepta. Tinha um monte de leprosos aqui em Israel, no tempo do profeta Eliseu, um homem extraordinário, mas quem foi até ele? Não foi nem Eliseu que foi até o homem de Deus. O Naamã veio até ele. E o povo ficou nervoso. Você não vê que às vezes a palavra está vindo e está confrontando, e às vezes ao invés da gente se abrir, e ao invés da gente abrir o nosso coração e analisar, a gente está fazendo igual o culto de domingo? Desculpas. Apresentando, você não sabe, você não entende, você não está na minha pele. Não, porque a minha vida é assim, porque o meu problema é assado. Eu vou ficar nervosinho com Deus? Eu posso ficar nervoso, mas vai mudar alguma coisa? Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Mas qual foi a mentira? Qual foi o ataque? Veja, que até Jesus aparecer, nunca um leproso em Israel foi curado. Tinha uma oferta específica para ser apresentada diante do sacerdote para Deus. Quando a pessoa era curada de lepra, essa oferta nunca tinha sido feita. Mas os estrangeiros e as viúvas, que eram estrangeiras, o Naamã, a de Sarepta, esse povo foi abençoado. Mas o próprio povo, olha que detalhe, pessoal, é isso que Jesus está falando. Presta atenção. Os povos, os estrangeiros estavam sendo abençoados, mas o próprio povo de Deus não conseguia vencer. Olha só, vamos trazer para a nossa vida quantos que talvez estão sendo abençoados, que têm muito menos do que nós. Aí em países onde não há Bíblia fácil, onde o Evangelho tem que ser na clandestinidade, onde não há recursos, não pode transmitir no YouTube, não pode entregar uma Bíblia, não pode, tem gente contando testemunhos, vencendo, resistindo. E muitas vezes o próprio povo de Deus, com tantos recursos, não está vencendo. Por quê? Porque é cheio de regras. Porque é cheio de religiosidade, é cheio de si mesmo. A gente vê no nosso país, aqui a gente não, eu pelo menos, a gente não deu tempo ainda de perceber se é desse jeito também. Mas no Brasil é uma guerra de egos, é uma guerra de doutrinas, uma guerra de placa de igreja. E o povo não está vencendo. O povo não está vencendo. A gente vê muitos católicos dando um exemplo, um testemunho de família, um exemplo de santidade, um exemplo de integridade, que muitos crentes não têm. Isso é uma vergonha. São pessoas cheias de si mesmos, achando que são melhores que os ímpios. Olha, você já deve ter visto essa cena aí, ridícula. Isso nos assemelha, quem age dessa maneira, nos assemelha aos religiosos, que toda vez que vê alguém se derramando para Jesus, sendo abençoada por Jesus, fala, esse daí é pecador, se isso fosse de Deus, não deixaria tocar nele.
Então é sempre esse monte de regras, e às vezes a gente acha, nossa, eu sou cristão, não, eu sou religioso. Eu sou um vazio, eu sou um cheio de si mesmo, eu sou um vazio de Cristo e cheio de mim mesmo. Então a carne muitas vezes está comandando a vida das pessoas, ela está achando que é Deus. Porque a carne pode ser muito corajosa por um lado, mas também muito covarde por outro lado. Mas quando tem convicção, pessoal, quando tem convicção, o que a bispa fala, você pode perder a cabeça, mas não tiram de você. Quando você sabe que sabe, você mantém, você tem segurança. Se alguém for falar para você lá, não, você me roubou, não, você me prejudicou, não, você foi desonesto, você vai bater o pé, assim, não fiz isso. Eu não falei isso, eu não agi dessa maneira. Pode chamar o fulano, pode puxar nisso, pode fazer dessa forma, eu não fiz. Você vai saber, mas por que na palavra muitos não fazem? Por que na fé? Por que na vida muitos não fazem? Porque não tem convicção de fé. Porque pega a palavra até um ponto. Pega só para a salvação, não pega para a cura. E a cura que eu quero dizer é todo esse contexto. A cura do espiritual, a cura da vida financeira, a cura do casamento, as curas que nós precisamos. Então, se nós não tomarmos as decisões, a gente não vai sair do lugar. Então, qual é o nível de impacto que a palavra tem na sua vida? A palavra tem vindo, você tem agarrado ela? Porque muitos têm se entregado aos problemas, muitos se entregam aos diagnósticos, às ameaças, muitos estão vivendo, como eu acabei de falar, milagres, em condições tão difíceis. E às vezes a gente que tem tudo à disposição, acaba vivendo com base em circunstâncias. É o que Jesus falou. Havia muitas viúvas e leprosos em Israel, mas nenhum deles foi abençoado. Mas o Naamã, a viúva de Sarepta foram abençoados. Então qual é o problema da nossa vida? A gente muitas vezes acha um monte de problemas. Não, meu problema está nisso, está aquilo, está naquilo outro. Fala comigo, o problema é um problema de fé. Então nós temos que procurar aonde? Na fé. Fala, na fé. Eu procuro na fé. Você sabe o quanto você se dedica a Deus. Você sabe como Davi falou, não oferecerei ao meu Senhor algo que não me custe nada. Você sabe se você dá o seu melhor para Deus. Você sabe se você dá o seu melhor em termos de tempo, em termos de declarações, em termos de dinheiro. Você sabe o quanto você investe no Senhor. Quanto você se dedica, o quanto você se organiza, o quanto você coloca força para agradar a Deus, para se aperfeiçoar na palavra, para conhecer a palavra, para estar na igreja. Você sabe quanto você faz. E o quanto você se dedica para outras coisas. Nós sabemos. Então tudo está na questão de fé. Se eu não procurar na fé, eu vou ficar procurando em outros lugares, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu vou achar um culpado, eu vou achar um problema. Mas quando eu olho para a fé, eu olho para mim. Eu vejo, eu me enxergo, eu me analiso, eu vejo, não, isso não está certo, isso não está funcionando. Essa receita não está funcionando, que é o que a gente falou semana passada. Alguém pode ter feito uma receita maravilhosa de um bolo, de uma comida. Aí você fala, não, eu quero fazer também. Aí a pessoa te dá todos os ingredientes que precisa, mas você não sabe as medidas. Aí você vai falar, não, isso daqui não funciona. Não funciona, porque alguém fez. Alguém fez e deu certo. Alguém fez e ficou muito bom. Mas por que na sua mão não deu certo? É porque está errado, porque não funciona, porque é uma mentira? Não, porque eu não fiz do jeito certo, do jeito que funciona. Tem um jeito que funciona. Você vai fazer um doce, tem um jeito que funciona. A Bíblia é a mesma coisa. A fé, a vida com o Senhor tem um jeito que funciona, o jeito de Deus. Mas a gente vê inúmeras formas de servir a Deus. Tem gente que só quer dar o que quer. Ok, vai receber o que não quer. Quero fazer de qualquer jeito, eu vou receber qualquer coisa. Então nós precisamos trazer para a nossa vida. A gente está finalizando
os projetos de conquistas? O que eu conquistei? O que eu construí nesse tempo? O que eu vou continuar construindo após este período? Eu vou tirar férias de Deus, eu vou parar, eu vou dar uma reduzida. Os propósitos, nós já falamos, os propósitos eles servem para nos esticar. E não para ir e voltar. É para eu esticar mais, plantar mais, estabelecer um nível superior. E o próximo sobe um pouco mais, e o próximo sobe um pouco mais, e nós vamos crescendo, e nós vamos olhando para trás e vemos, olha, a fé aumentou, os resultados estão crescendo, prosperando, os avanços, a mente está expandindo, o vocabulário, os sonhos, tudo está crescendo. Porque eu não parei, eu não me acomodei, eu não desisti, eu não virei uma pessoa que agora eu faço, depois eu não faço, ou seja, eu não sou instável. A palavra diz, não pense tal pessoa que vai conseguir alguma coisa, porque ela tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Pessoa que começa um regime para, vira uma sanfona. Uma pessoa que começa a tratar bem o cônjuge para, aquele casamento desgastante. Aquela pessoa que começa um curso e para, ela só gasta dinheiro, perde tempo e não sai do lugar. Ou seja, não adianta nada. Então eu preciso ter uma linha, uma disciplina, uma atitude correta diante da vida. Então eu vou procurar na fé. É um problema de fé. Olha aqui em Mateus 8,5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, um paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Presta atenção, meu pessoal. O centurião não era judeu. Era um estrangeiro de novo. Mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Quantas palavras que nós temos recebido e muitas vezes não temos pegado. Esse homem falou, se o senhor falar uma palavra, eu já tenho certeza da minha vitória. Isso é para a gente refletir muito. Esse povo aqui não tinha nada. Naamã não tinha nada, a viúva não tinha nada, esse homem não tinha nada, mas o que eles tiveram, eles pegaram com toda a força. É aquela coisa que você está morrendo de sede, você pega um copo de água gelado e aquilo se torna o copo de água gelada mais gostoso da sua vida. Porque é o que você tinha, que você estava sedento. E às vezes você está farto, tem tanto, é o que diz na palavra, né? A pessoa que está farta, ela pisa o mel. O nosso mel é uma coisa tão maravilhosa, incrível. Mas estou enjoado, estou cheio, estou barriga cheia, não quero. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Depois, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, ele está falando, o senhor tem autoridade. Então eu sei o que o senhor está falando. E com soldados sob o meu comando, diga a um, vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Porque com certeza Jesus estava lá, estava pregando, estava falando, e viu o povo lá, naquela moleza, naquela incredulidade, naquela crítica, querendo pegar ele, querendo botar defeito em tudo. E ele ficou admirado, olha só. Admirou-se e disse aos que o seguiam, diga a vocês a verdade, não encontrei ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão, olha só, do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino, ou seja, o povo, vai vir um monte de estrangeiro, é isso que ele estava falando, mas os súditos, o povo do reino, serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, e como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Então perceba esse padrão, pessoal. Outro estrangeiro sendo abençoado. Por quê? Porque eles acreditavam na palavra que eles recebiam. Muitos chegarão de muitos lugares e vão ocupar os lugares que era para ser ocupado pelo povo de Deus. Muitos, infelizmente, estão perdendo seus lugares para pessoas que estavam no pecado, mas que têm um coração quebrantado.
E aqueles crentes de 10, de 20, de 30 anos estão perdendo o lugar. Jesus está falando. Jesus falou, eu nunca vi uma fé como essa em todo Israel. Olha que vergonha. O povo de Deus, o povo escolhido por Deus, não tinha uma fé viva. É o que a gente vê aqui. Vê aqui nos Estados Unidos. Um povo que tem coisas muito boas. Um lado da cultura deles é muito boa. Mas a fé deles é uma fé morna. Ainda há esperança, diferente da Europa. A Europa está morta já. Mas é uma fé morna. Os missionários, eles sempre falam, né, da força, da fé que eles encontram na América Latina, que eles encontram na África, que eles encontram na Ásia. É uma fé viva, uma fé de curas, de milagres, que o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar. E muitas vezes num país que foi com fundamentos tão bons, tão fortes, cristãos, foi deixando aquilo apaziguar. É o que Jesus estava falando. Em todo Israel não vi coisa desse jeito, mas eu vi na vida de um estrangeiro. E aqui, na mulher cananeia, Mateus 15, 28. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. E nós vemos aqui nessa história, você deve se lembrar, aquela que ficou correndo atrás de Jesus, falando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou que não era correto tirar da mão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou, então, até os cachorrinhos comem as migalhas, tal. Aquela mulher foi trabalhada no orgulho dela. Porque o problema dela é um problema de orgulho. Tanto que quando ela foi quebrada no seu orgulho, Jesus não expulsou nada, ele falou, seja conforme você deseja. O que ela foi lá fazer? Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Quando ela foi tratada, uma brecha foi fechada, uma porta foi fechada. Nós somos portas, pessoal. Nós somos portas para a nossa família, nós somos portas para os nossos filhos, nós somos portas para a empresa, nós somos portas. Nós podemos ser uma muralha, nós podemos ser uma barreira, ou nós podemos ser uma porta de maldição, onde o diabo tem espaço para trabalhar. Então, quando ela foi trabalhada no orgulho dela, a filha dela foi curada. Então, não adiantava aqui a mulher falar, em nome de Jesus sai espírito maldito, em nome de Jesus sai capeta. E ela mantendo o orgulho, a porta continuaria aberta, que é o que a gente precisa trazer para a nossa vida. Não adianta a gente orar, declarar, fazer um monte de coisas deixando portas abertas. O que a palavra está falando? Crio, por isso declarei. Ou seja, eu tenho que declarar sim. Declarar vitórias, declarar sonhos, declarar respostas, declarar crescimento nos resultados, na empresa, em tudo. Mas fechando as portas também. Eu preciso fechar as portas, eu preciso tirar as pedras de tropeço do meu caminho, fechar as brechas. Então, quando aquela mulher fechou aquela brecha do orgulho, a filha dela foi curada. E nós somos o resultado disso, das nossas crenças. Então, o que muda na nossa vida é quando a gente muda as nossas crenças. Se a gente acredita nas mesmas coisas, os nossos resultados serão sempre os mesmos. Então, por acreditar em mentiras, muitas vezes nós estamos falando errado, crendo errado e tendo resultados ruins. Então, o que a gente precisa trazer para a nossa vida é que não é apenas estar na igreja, praticar uma religião, mas é parar de acreditar em mentiras. Porque quem crê errado se deixa levar pelas mentiras. Então, você está ouvindo tudo isso. Você está ouvindo várias coisas aqui. Como você ouve sempre. O que está mudando aí dentro de você? É o que a bispa sempre fazia com a gente quando terminava o culto. O que você pegou da palavra para você? Não é a história que foi contada.
Não é, nossa, a história do Naamã é legal. Não, o que você pega para a sua vida não é para você ouvir histórias. As histórias são ilustrações. Mas o que eu pego para a minha vida, qual é a mentira? Qual a crença que eu ainda tenho mantido? Quais as coisas que eu tenho declarado de forma errada que está atrapalhando a minha vida? Então eu estou ouvindo muitas coisas. O que está mudando de fato dentro de você? Porque o que vai fazer diferença é o que está mudando dentro de você. Então, se não está absorvendo o que Deus está mandando, tudo é em vão. Você acordou cedo, você trabalhou, você pegou trânsito, né? E às vezes você está aqui, ó, e se não entrar como uma revelação, como entendimento, você só se cansou. E ninguém aqui quer que você só se canse. Deus não quer que você se canse, eu não quero. Nós não queremos que você perca a sua vida, o seu tempo. Quanto mais Deus. Então não é para nós nos cansarmos ou fazermos algo e nos convencermos. Não, eu fui na igreja, eu orei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Não, o que mudou no seu caráter, o que mudou no seu dia a dia, o que mudou no seu comportamento, o que mudou na sua fé. O que mudou que você sai daqui já falando diferente, pensando diferente, reagindo diferente. Porque se eu não acredito na palavra, eu acreditarei em alguma coisa. Não existe vácuo, a gente fala isso sempre. Se eu não acredito na Bíblia, eu vou acreditar em alguma mentira do diabo, é simples assim. E por acreditar na palavra, e por acreditar em algo maior, nós vamos lá e tomamos uma atitude diferente, porque é o que nós falamos, eu criei, por isso eu falei. Então eu creio e eu falo, então eu não falo mais das trevas, eu falo da luz, eu não falo mais das trevas, eu falo da luz. Então eu vou usar de inteligência, o Senhor me deu inteligência, eu vou usar a fé e eu vou mudar o meu estilo de vida. Então, eu não vou apenas declarar e falar, não, eu criei, por isso eu falei, ou seja, eu ajo diferente. Então eu vou mudar a minha fé, vou mudar as minhas palavras, mas eu também vou mudar o meu estilo de vida. Eu vou mudar os meus hábitos, eu vou mudar a minha disciplina, eu vou mudar a minha organização. Eu não vou mais aceitar ser como as viúvas e os leprosos de Israel, que tinham Jesus lá na frente deles, pregando para eles, mas quem vencia, quem era abençoado, quem Jesus ficava admirado, eram os estrangeiros. Isso é uma vergonha. Veja o que ele falou. Vai vir estrangeiro de todo lado, do Oriente e do Ocidente, e vão sentar lá com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas o povo de Israel, os descendentes de Abraão, os filhos que vieram a partir do Isaac, de Jacó, não participariam dessas vitórias. Olha o roubo. Olha o roubo na vida das pessoas. Olha aqui em Mateus 21. Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 8:1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse, olha, não conte isso a ninguém, mas olha só, vá mostrar-se ao sacerdote, isso daqui o sacerdote nunca tinha visto, e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Quando você vence, você se torna um testemunho. Quando você crê, quando você fala, quando você pensa, quando você age diferente, você se torna um testemunho. Então nós vemos aqui, quando o Senhor terminou de pregar, ele estava pregando,
aquele leproso que estava lá, ouvindo, escondido, num canto, porque ele não podia chegar perto das pessoas, que ele seria apedrejado, ele seria humilhado. Então veja a condição terrível que era a vida de um leproso. Ele era solitário, ele era desprezado, ele tinha medo, ele sabia, esse homem sabia que ele não poderia se aproximar de ninguém, quanto mais de um homem santo. Mas ele teve uma fé, ele estava lá ouvindo o Senhor na pregação do monte, ele teve uma fé. Tudo é uma fé. Fala, fé é romper. Fé é romper, tudo é uma fé. Ele ouviu, como quando Paulo estava pregando, ele viu que aquele paralítico tinha fé para ser curado. Tudo é uma fé. A fé me faz romper. Pedro teve uma fé para sair do barco. Naamã teve uma fé para andar milhares de quilômetros para falar com o homem de Deus. A fé desse leproso, de se aproximar de um homem santo, sabendo que ele poderia ser apedrejado. Veja a fé. A fé te deixa num lugar confortável? Então isso não é fé. A fé nos leva para desconforto. Olha o medo, olha a situação, olha as circunstâncias aqui. Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E ele falou, eu quero. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. E você acha que Deus vai falar diferente para você? Você acha que Deus vai falar, não, não quero. Deus quer curar a sua vida. Deus quer curar os seus sonhos. Deus quer realizar milagres na sua vida. Mas o que nós temos que fazer? Eu vou parar de falar de trevas. Eu vou dizer, haja luz. Eu vou declarar diferente. Eu não vou mais falar do problema, eu vou declarar vida, eu vou declarar poder na minha vida, eu vou declarar poder na minha casa, nos meus negócios. A incredulidade tem arruinado a vida das pessoas, a incredulidade tem derrotado as pessoas, mas eu vou declarar a coisa certa, eu vou crer na coisa certa, eu vou ter uma fé de rompimentos. Eu não vou mais aceitar uma coisa dessa. Eu tenho toda a palavra, eu tenho tudo à minha disposição, mas quem vence é o outro? A palavra está falando. O Senhor estava pregando. Mas quem era abençoado era estrangeiro, era quem não conhecia a Bíblia, quem não ia na sinagoga, quem não ia na igreja, quem não tinha muito contato com a palavra. Esses eram os que estavam sendo abençoados. Então nós não podemos aceitar, nós temos que tomar posse disso. Senhor, se o Senhor quer fazer na minha vida, eu estou aqui. Eu quero ser abençoado, eu vou romper. Eu não vou esperar o Senhor, se o Senhor passar por mim, se o Senhor perguntar se eu quero ser curado, aí eu falo o que eu quero. Não, eu vou até o Senhor, eu vou com perigo de morte, com perigo de ser apedrejado, com perigo de ser insultado, com perigo de ser desprezado. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou mais falar das trevas, da minha ferida, que todo mundo me rejeita, que todo mundo me maltrata, que ninguém gosta de mim, que eu sou impuro, que eu sou imundo, que eu sou nojento, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu vou para Jesus. Eu vou me posicionar, eu vou romper tudo aquilo. Se eu morrer, eu vou morrer mais cedo ou mais tarde. Então eu vou. Eu vou crer. Eu não vou esperar eu chegar no fundo do poço, eu não vou esperar as coisas ficarem de uma forma assim, quase impossível. Para Deus nada é impossível, mas tem gente que fica insistindo até que o negócio fica assim, vai pressionando, eu não preciso disso. Não preciso falar, esperar o negócio arrochar de um jeito que eu não tenho quase o que fazer. Então eu vou tomar as minhas decisões. Eu não vou permitir mais que a incredulidade, que a passividade, que o medo, que qualquer coisa interfira na minha vida, porque a fé me leva a romper. Amém, pessoal? Por gentileza, fique em pé. E feche seus olhos por um minutinho, por favor.
Deus quer curar o seu destino. Deus pode curar a sua vida. Lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, quando os hebreus saíram, ele disse que ele mandaria aquele povo para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Mas quais foram as declarações do povo? Que a gente vai morrer, que os nossos filhos vão ser levados como despojo de guerra. O que aconteceu? Morreram no deserto. Então a incredulidade, Deus está falando uma linha. Aí a pessoa vai lá e fala numa outra linha. Criei, por isso declarei. Eles creram na derrota, eles creram na morte, eles creram no fracasso, eles creram que o inimigo era mais forte, eles não creram no poder de Deus, eles não creram na palavra de Deus. Então a incredulidade é o que derrota a vida das pessoas. Então não fale mais das trevas, não fale mais das doenças, não fale mais das dívidas, não fale mais dos problemas, fale da luz, fala da vitória, fala da cura, fala do avanço. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação que eu estou vivendo. Eu sei que o Senhor pode mudar. Eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Jesus não teve nojo, não teve repulsa do leproso. Porque Ele quer fazer, Ele falou, eu quero. É tão bonita essa passagem. Então fala com o Senhor, rasga o seu coração como o leproso rasgou. O povo de Israel não tinha milagres na vida dele, mas o leproso teve, o centurião teve, o Naamã teve, tantos tiveram. Porque eles se rasgaram para o Senhor, eles foram diante do Senhor. Ele quer fazer, rasga o seu coração, fala para Ele, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer, então faça na minha vida. Rasga o seu coração, quebranta o seu coração, chame a atenção dEle, Deus quer fazer na sua vida. Então abra o seu coração. Senhor, eu quero te agradar. Eu quero fazer a sua vontade, eu não quero mais carregar essas mentiras, essa dificuldade para crer, meu Pai, não, eu não quero mais essa instabilidade, eu não quero mais ficar falando desse jeito, pessimista, negativo, ser uma pessoa passiva, ser uma pessoa covarde para lidar com a fé. Os covardes serão os primeiros a irem para o inferno, pessoal, os tímidos na fé. Então não aceita mais. Se você está passando por uma situação, rasga o seu coração como esse homem fez. Ele foi até Jesus, ele ouviu a palavra do Senhor, ele foi orar, ele foi pedir ajuda ao Senhor, ele foi para quem ia resolver. Ele ficou lá, literalmente, falando da vida dele, lambendo feridas. É porque eu sou leproso, se eu chegar perto eu posso morrer, se eu chegar perto podem me apedrejar, se eu chegar perto vão me desprezar, vão me ofender, vão me xingar, vão me expulsar. Quantas coisas que a gente perde porque fica esperando o pior. Mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, confia. O centurião falou, Senhor, o Senhor é um homem de autoridade. Se o Senhor falar uma palavra, eu acredito que vai funcionar. Quantas palavras talvez nós já ouvimos em relação à fé, à declaração, à postura no dia a dia, e a gente não botou força por conta de alguma questão, um sentimento, qualquer coisa. Tudo que é diferente da palavra é um roubo na minha vida, porque eu estou perdendo a oportunidade de ser levantado, abençoado pelo Senhor, como o povo aqui. O Senhor Jesus ficou admirado, mulher, como é grande a sua fé, centurião, como é grande a sua fé. Só estrangeiro, pessoal, não vamos aceitar isso, em nome de Jesus. Rasga o seu coração, em nome de Deus, peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de livramento, meu Pai, eu preciso dessa resposta, meu Pai, me ajuda em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso de vitória, Senhor, eu preciso de resposta, Senhor, eu preciso de bênção, meu Pai, na minha vida, eu preciso dessa porta aberta, meu Pai, eu preciso que o Senhor me coloque naquele lugar, eu preciso que o Senhor me ajude nessa área, meu Pai.
fale o que você precisa, apresente as suas firmes razões ao Senhor, apresente as suas necessidades ao Senhor e creia nisso. Declare luz, declare vitória. Não fale, mas não abra mais a sua boca para falar de dificuldade, de situações. Coloque a fé em ação, rompa. A fé nos move a romper, a fé nos move a romper. Então mova-se em fé, mova-se com coragem, mova-se com ousadia, creia na palavra. Se nós não crermos na palavra, nós vamos crer em mentiras. Então não creia em mentiras, não deixa isso acontecer na sua vida, não deixa isso acontecer na sua vida. Creia em nome de Jesus, repreenda em nome de Jesus toda força maligna, toda força contrária à sua vida. Levante-se agora com força, levante-se com espírito furioso. Eu repreendo, Senhor, da minha vida toda sentença maldita, todo o poder do inimigo sobre a minha vida. Eu repreendo agora toda a força diabólica contra os meus negócios, colocando dúvida no meu coração, uma ansiedade, uma incredulidade, os traumas, angústia, agonia, um medo que vai dar errado. Não, em nome de Jesus, eu repreendo esse travamento, esses sentimentos que travam a minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus todo pensamento diabólico de derrota, que não vai fluir, não vai dar certo, não é para mim, eu vou perder. Está amarrado agora em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus da minha vida, eu repreendo da minha família, eu repreendo dos meus negócios, da minha empresa. Eu quebro agora em nome de Jesus toda a palavra maldita que eu lancei contra mim mesmo, que eu lancei contra a minha empresa, que eu lancei contra os meus negócios. Eu quebro agora todo o mal, toda a palavra negativa de que eu amaldiçoei, que eu falei das trevas e não declarei luz. Em nome do Senhor Jesus eu declaro força, meu Pai. Eu declaro que o Senhor derrame sobre mim a força. Diga a Ele o que você precisa. Diga a Ele o que você precisa. Eu recebo força, meu Pai, eu recebo graça, eu recebo saúde, eu recebo fortalecimento, libertação em nome do Senhor Jesus. Eu sou dominado pelo Espírito Santo, eu sou dominado pela fé. Eu tenho um espírito furioso, eu tenho um espírito de ousadia. Declare sobre a sua vida, não aceite a covardia, não aceite a timidez. Declare a sua vida que está em jogo. Diga a Ele: Senhor, eu creio no Senhor, meu Pai, eu creio em Jesus, eu creio, meu Pai, eu recebo força, eu recebo mudança, eu recebo cura, eu recebo vitória. Eu creio na sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu declaro, Senhor, que nada tem o poder de me roubar. Declare isso, fale para o Senhor: nada tem o poder de me roubar, nada tem o poder de me atrapalhar, não há lugar para incredulidade na minha vida. Diga isso, diga isso, diga isso. Não há lugar para incredulidade na minha vida. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio na minha vida mudada, eu creio na minha vida transformada, na minha vida renovada, eu creio nas portas abertas. O que você precisa de vitória? O que você precisa de bênção? Quais as respostas que você precisa? Declare então, declare luz, declare vitória. Estenda as mãos para a direção que você precisa de vitória. Estenda as mãos para a direção da sua empresa, para a direção daquele cliente, daquela situação que você precisa de uma resposta. Declara naquele lugar: eu declaro, meu Pai, as portas abertas. Eu declaro vitórias, meu Pai. Eu declaro crescimento, eu declaro avanços, eu declaro mudanças. Eu declaro, meu Pai, as respostas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio no poder do Senhor. Eu creio no poder do Senhor. Eu coloco, meu Pai, faça como o centurião. Se o Senhor falar uma palavra, Senhor, eu sei que ele vai ser curado à distância. Então eu vou colocar nas mãos do Senhor isso, Senhor. Eu coloco nas mãos do Senhor, aquilo que estava te afligindo. O que estava te afligindo? Coloca nas mãos de Deus agora. Coloca nas mãos do Senhor agora. Senhor, eu coloco nas suas mãos. Lembra disso: o que é feito na carne nunca vai se tornar espírito. Enquanto não mudar a fé, não vai mudar o resultado. Então, quando muda a fé, eu mudo o meu modo de agir. Os meus resultados mudam. Mas se eu não mudo a fé, o que eu faço? Eu dependo de pessoas, eu dependo de circunstâncias, eu dependo de uma série de coisas, porque eu não dependi de Deus. Então, quando muda a fé,
muda o meu modo de pensar, muda o meu modo de agir e os meus resultados mudam. Mas se eu não mudo o meu modo, a minha fé, eu não mudo o meu modo de pensar, eu não mudo o meu modo de agir, eu continuo confiando em pessoas, colocando a minha segurança no meu braço, eu continuo colocando a minha segurança em coisas, não em Deus. Então isso é muito profundo, pessoal. Muda a fé. Muda a fé e vai mudar o modo de pensar. Se eu mudo o meu modo de pensar, eu mudo as minhas crenças. Se eu mudo as minhas crenças, eu ajo diferente, porque eu sou o resultado das minhas crenças, eu sou o resultado do que eu acredito. Logo, a minha vida de enxergar o dinheiro é diferente, de enxergar a vida é diferente, de enxergar a fé, os negócios, a família, tudo se torna diferente. Então, se você quer prosperar, se você quer vencer, só tem um jeito. A gente pode perder a voz aqui de gritar, mas se não mudar aí dentro, se eu não sair daqui diferente, a gente só perde a voz, a gente só cansa o corpo e a vida continua do mesmo jeito. Se revolte contra isso. Eu não aceito viver mais um dia do mesmo jeito, Senhor. Mais um dia com covardia, mais um dia de passividade, mais um dia de timidez, mais um dia de incredulidade demoníaca. Mais um dia onde outros estão passando na minha frente, porque o Senhor falou, um monte de gente vai passar na sua frente e vão sentar à mesa com Abraão e com Isaac e com Jacó. Homens de fé. Mas se a fé ficou até Jacó, o que vai acontecer? Eles não vão sentar na mesa. Então talvez você já viveu muitas coisas, milagres, situações, testemunhos, e por alguma razão parou. Por alguma razão acovardou, por alguma razão estagnou, por alguma razão ficou morno. Então precisa resgatar isso. Eu vou parar de declarar, de falar das trevas, eu vou declarar a luz. Jesus não se assustou com as doenças das pessoas, ele declarava a cura. Deus não se assustou com as trevas, ele declarou luz. Eu não me assusto com os problemas, eu não me assusto com as ameaças, eu declaro o poder do Senhor sobre aquela situação. É o que nós falamos de Davi. Davi falou lá em Samuel 17, 45. Você vem contra mim com espadas, com lança, com dardo. Eu não tenho nada disso. Mas o que eu tenho é muito maior. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Então você pode não ter o que muita gente tem. Mas você tem algo que ninguém pode competir. Que é o poder de Deus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja como a palavra nos dá toda a segurança que nós precisamos. Ah, mas como eu farei? Se Deus é com você, quem vai ser contra você? Se Deus está do seu lado, mais são dos que estão conosco do que aqueles que estão com os outros, com eles. Então, se Deus está com você, você já é a maioria. Se Deus está com você, você já ganhou. Deus já te deu a vitória. É aquela passagem de Josafá. A batalha é do Senhor. Mas vocês vão lá para o campo de batalha, vocês vão lá lutar. Mas nem precisou lutar, foram cantando, foram louvando, foram orando, e quando chegou lá, só tiveram que pegar as vitórias, mas eles estavam lá, com a arma na mão, com o escudo na mão, com o capacete, com a couraça. Ou seja, isso não me exime das lutas, não me exime da minha parte. Mas se Deus está comigo, Ele está indo à frente. Ele está abrindo os caminhos, Ele está dando as vitórias, Ele está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Então creia nisso em nome de Jesus, meus queridos. Saia daqui com essa mentalidade, eu não vou sair do mesmo jeito, eu não vou falar do mesmo jeito, eu não vou pensar do mesmo jeito, eu vou agarrar as oportunidades, eu vou viver pela fé. Eu não vou fazer como o povo de Israel que só estava lá como religiosos, mas eu vou fazer como os estrangeiros, aqueles que creram, aqueles que tiraram os olhos dos problemas e ficaram com a voz do Senhor. O Senhor falou, está falado. O Senhor falou, vai acontecer, acabou. Se o Senhor quer fazer, Ele vai fazer. E Ele quer, então se Ele quer e você quer, então vai acontecer. Olha como é que é um jeito muito melhor de se viver. Do que receber palavras, eu saio daqui declarando, ficando rouco. Eu saio lá, o que eu dou atenção é para a notícia, para a carta que eu recebi, para a ameaça, para a notificação que eu recebi, para a situação que eu tenho que resolver.
aí aquilo que se torna mais forte do que Deus. Não, pessoal, não aceite isso. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que cada um aqui, meu Deus, vai sair com essa mentalidade, com esse espírito pronto, meu Deus, pronto para a guerra, pronto para vencer. Creio, por isso declarei que creiam, meu Pai, na salvação, mas também nas curas, meu Pai, nas mudanças do caráter, nas mudanças de posicionamento, nas mudanças na vida, meu Pai. Eu declaro respostas, eu declaro vitórias, meu Pai. Eu abençoo a vida do teu povo, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um que aqui está, Senhor, que declarou, que crê, que está aqui, meu Deus, determinado a viver uma grande vida, com rompimentos, com progresso, com portas abertas. Senhor, eu declaro portas abertas, eu declaro a manifestação do teu poder, que elas vejam, Senhor, o poder do Senhor na vida delas. Em nome de Jesus eu declaro força, eu declaro ideias, eu declaro rompimentos, meu Pai, eu declaro luz, eu declaro respostas, eu declaro vitórias, meu Pai. Eu declaro que o que vier às mãos delas, Senhor, que cresça, que prospere, que frutifique, meu Pai. Eu declaro negócios avançando, eu declaro colunas aqui, meu Pai, eu declaro Eliaquins, eu declaro, meu Pai, Girés, eu declaro, meu Pai, pessoas que o Senhor pode levantar e sustentar. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida do nosso povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que se quisermos e ouvirmos, meu Pai, comeremos o melhor dessa terra. Então nós cremos, meu Pai, queremos te agradar, meu Pai, comeremos do melhor dessa terra, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.